Não quero que fique em pé muito tempo, mas você vai ter que se levantar. Enquanto leio esta escritura, você vai querer se levantar. Enquanto leio esta escritura. Porque a presença de Deus é intensa nesta sala. E acredito que Ele vai colocar um ponto de exclamação sobre a sua presença nestes momentos. Vamos ler juntos no capítulo 4 da Revelação. Eu frequento uma igreja tipo Onde essa. às vezes Nós simplesmente nos levantamos para a leitura da palavra apenas para de nos Deus. lembrar que Toda vez que abrimos as páginas do livro, Deus fala. Devemos esperar sentir o sopro quente de Deus, enquanto Ele pronuncia uma palavra presente sobre nossas vidas. Apocalipse capítulo 4 diz: Depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta nos céus. E ouvi como a primeira voz, que eu já ouvira antes, o som de uma trombeta soou e a voz disse: Suba aqui e vou mostrar-lhe algumas coisas. O que vai acontecer, e no verso 2, imediatamente entrei no Espírito e eis que o trono estava nos céus, e um sentado no trono. E quem estava no trono? Era como uma pedra de jaspe e sardônios, em aparência, e havia um arco-íris ao redor do trono, como uma esmeralda em aparência. Ao redor do trono havia 24 tronos menores. E nos tronos vi 24 anciãos vestidos de roupas brancas, coroas douradas em suas cabeças. V5 e do trono procederam relâmpagos, e sons e trovoadas. Havia 7 lamparinas de fogo, queimando ao redor do trono. Quais são os 7 Espíritos de Deus? Versículo 6. E diante do trono havia algo como um mar de vidro, como cristal, no centro e ao redor do trono. Havia 4 seres vivos cheios de olhos. Na frente e atrás da primeira criatura era como um leão. A segunda criatura parecida com um bezerro. A terceira criatura tinha rosto de homem. A quarta criatura era como um águia voadora. E as 4 criaturas vivas, cada um deles com 6 asas cheias de olhos. O dia inteiro e a noite toda, em volta e dentro. Eles não pararam de dizer Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem era, é e virá. E quando as criaturas vivas deram glória e honra, e graças a Ele, aquele que está no trono, ao que vive eternamente, os 24 anciãos começaram a tirar as coroas, e colocando-os aos pés de Jesus, jogando-os diante do trono. E eles disseram: Vós sois digno, Deus, para receber glória, honra, poder e autoridade. Porque tu criaste todas as coisas. E por você, eles existem e foram criados. Senhor, a igreja diz digno. Só você merece o louvor, Pai. Não deixaremos as rochas clamarem por nós. Vamos dizer voluntariamente santo. Santo, santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, somos seus filhos e filhas. Estamos em sua presença para ouvir-te, Senhor. Estamos ouvindo em nome de Jesus. Todos concordaram e disseram amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu diria, há 3 décadas eu estava em um pequeno retiro de mulheres, nem se pode chamar de conferência. Havia cerca de 30 de nós naquela pequena sala. Havia uma mulher que se levantou para contar sua história. Nunca esquecerei. Eu tinha 20 anos na época. Ela provavelmente tinha cerca de 60 anos. Seu nome era Dory Van Stone. A chamávamos de Senhora Dory. Todos ficaram atentos a cada palavra da senhora. Dory compartilhou conosco enquanto dava seu depoimento. Foi tão emocionante e perturbador. Era difícil entender. Ela e sua irmã foram negligenciadas e basicamente abusadas pela própria mãe, aquele que deveria amá-los. E cuidar delas, ela ficava ausente por dias, deixando-a aos 5 anos, para cuidar de sua irmã de 2 anos. Quando a mãe voltava, na maioria das vezes, ela estava frustrada e apenas irritada por ter tido filhos. Ela lhes diria isso na cara. Eles sabiam que não eram amados. Eles sabiam que não eram valorizados. E por causa da sua raiva e frustração, muitas vezes ela simplesmente fechava a porta de um armário. Coloque-os lá dentro e deixe-os por horas. Isso muitas vezes se transformava em dias,
Dory contava como tentava descobrir como ela ia comer, como ela ia alimentar a irmãzinha. Os borbulhamentos noturnos os aterrorizavam, porque não se sentiam protegidos e cuidados. Ela lembra de um dia quando a mãe chegou em casa e disse: "Ei, vamos dar uma pequena volta." Eles entraram no carro pensando que finalmente este é o dia em que a mãe está fazendo algo conosco, apenas para aproveitar um tempo juntos. Como mãe e filha, elas fizeram um passeio de carro, uma longa viagem. Isso terminou em uma entrada longa e sinuosa. E aquele longo caminho de acesso terminou em uma porta da frente, onde havia degraus de pedra, que subia até duas enormes portas, colunas de cada lado. A mãe tocou a campainha. E então Dory, aos 7 anos, lembra-se disso, antes que alguém respondesse à porta. Ela se virou e notou que sua mãe já havia descido as escadas. Entrou no carro e foi embora. E foi nesse dia que eles foram deixados em um orfanato. As duas meninas sofreram mais abusos no orfanato. A partir daí, mais do que em casa, elas foram transferidas de uma casa de acolhimento para outra, de um lar de acolhimento para outro, e suas vidas realmente não melhoraram. Ao longo do caminho, ela descreveu que havia alguns missionários, alguns estudantes universitários de uma universidade vizinha, quem passou por lá, compartilhar Jesus com as crianças do orfanato. E ela lembra de ter entregue sua vida a Jesus. E como ela nos descreveu naquele dia? A partir daquele momento, sua vida. Ela disse que a verdade é: minhas circunstâncias não mudaram muito. Logo após conhecer o Senhor. Ela disse até hoje. Ela está na casa dos 60 e ainda assim até hoje. Não sei por que o Senhor permitiu essas circunstâncias. Essas dificuldades duraram tanto quanto duraram. Mas ele disse, agora ela disse. Agora, com o tempo, olhando para trás. Lembro de algo que eu não conseguia entender na época. Agora sei o que Deus estava fazendo. Ela disse. Muitas vezes eu ficava na escuridão, cantos escuros desses armários em que eu estava trancada. E ela disse que a única forma de descrevê-lo é que havia algo de uma janela que parecia abrir-se. Um pequeno véu. Isso foi rasgado entre a terra e o céu. Ela disse que eu não conseguia descrever quando tinha 6 anos. Agora sei que o Senhor me dava uma oportunidade. Saber que sua presença estava comigo. Ela disse. Sentiria uma paz que ultrapassa o entendimento. Sabia que não estava sozinho. Apesar de estar fisicamente aos 6 e aos 7 anos, e aos 8 e 9 anos, em circunstâncias devastadoras, o Senhor abriu essa janela. Deixe-me saber que sua presença estava comigo. Saber que ele estava perto mudou tudo. Eu tomei um intervalo durante o almoço naquela conferência. Tenho 24 anos, talvez 25. Peguei um dos livros que ela escreveu. Não sei se ainda está em impressão. Chamado A Menina que Ninguém Amava. Fiquei no canto com o meu almoço em caixa, lendo aquele livro. E nunca esquecerei ver uma sombra se aproximar. E ao levantar a vista, percebi. Miss Dory me observava lendo o seu livro. Ela caminhou até mim, colocou a mão no meu ombro. Então, no meu ombro, ela pegou a outra mão e limpou a lágrima que viu caindo no meu rosto. Enquanto lia. Os detalhes que ela não pôde compartilhar conosco. Na palavra falada, mas na página. O que essa mulher havia passado na infância. Não acreditei que ela me viu chorar. Ela caminhou até mim, limpou a lágrima. Ela colocou a mão no meu ombro e disse: "Querida, não chore por mim. Deus esteve comigo o tempo todo. Saber que Ele está contigo faz toda a diferença do mundo." John está em um armário escuro. Chama-se Ilha de Patmos. Ele está em meio a devastações e em circunstâncias difíceis. Estamos falando de João, o discípulo de Jesus. Este é o que andou com Jesus. Quem falou com Jesus, este é o que esteve na presença de Jesus. Este é o que disse sobre si mesmo. No seu evangelho sou o amado de Jesus. Este é o que viu Jesus fazer milagres. Quero dizer, João estava presente quando os coxos começaram a andar. E os cegos começaram a enxergar. E os mortos começaram a ouvir. Ouviu Jesus pregar e ensinar. Palavras saindo da boca do sol. Do Deus vivo, bem diante de seus olhos. Já haviam ouvido pregações e ensinamentos dos líderes religiosos, os fariseus e os saduceus. Mas quando Jesus abriu a boca, era diferente. Nunca ouviram nada assim. Pensem como se sentiria se Jesus fosse seu professor de estudos bíblicos. João estava presente. Ele caminhou com Jesus na carne. Mas quando nos encontramos com João no livro da Revelação, as circunstâncias dele mudaram totalmente. Agora ele está em algo que chamamos de... o que alguns chamam de noite escura do espírito.
Ele foi exilado para Patmos. Por sua lealdade a Jesus Cristo. Por recusar-se curvar. E opor-se a Cristo em seu reino. Ele foi enviado, basicamente. O que era um lugar que tinha ter sido relegado pelo governo romano para criminosos e inimigos do Estado. E lá ele está, em Patmos, no meio das dificuldades. Desânimo e devastação total. E em Apocalipse, capítulo 4, ele disse algo. Algo aconteceu comigo neste dia específico. O Senhor abriu uma janela. Uma porta entre terra e céu. Mesmo na dificuldade. Dificuldade, devastação e escuridão. Tive a oportunidade de ver o que estava acontecendo nos céus para vislumbrar a presença de Deus. E sentir sua paz, poder e alegria. E sabendo que Deus estava presente, João diz que isso faz toda a diferença. Patmos era uma pedreira. Enviariam pessoas para lá, que eram uma ameaça ao governo romano. Eles percebiam ser uma pedreira. O dia todo eles só martelavam as pedras. Basicamente fazer trabalho e esforço árduo. Teria sido devastador para seus corpos físicos, devastador para as suas almas, não poder sair dessa ilha. A ilha ficava a 10 milhas da costa do continente. Na agência não havia fuga. Sem meio de alívio. O canteiro de pedras seria como: pense em Nelson Mandela na Ilha Robben. Você viu ou poderia ver o querido? Deterioração do corpo de Nelson Mandela, depois de 27 anos lá. Como o sol, refletindo nas rochas ao redor. Causar um brilho em seus olhos. Isso deteriorava a visão deles. Como respirarem toda a poeira que se acumulava nas pedras. Causava a existência de a deterioração da capacidade pulmonar deles. Em outras palavras, John estava se deteriorando por dentro. As circunstâncias dele eram completamente devastadoras. E não havia fuga, e ele não estava nessa situação por ter feito algo errado. Ele estava lá por ter feito algo certo? Suspeito que em uma sala desse tamanho, com tantas pessoas nesta sala, do outro lado da tela. Muitos de vocês estão em situações difíceis. Em uma pedreira, há coisas difíceis onde quer que você olhe, dificuldades a cada passo. Não importa onde você olhe. Parece que não há saída. E o que torna difícil relacional ou financeiramente? Ou na sua saúde ou na criação de filhos. Ou no negócio ou no ministério. Neste ano em Patmos, na sua vida, o que torna mais difícil para você engolir? Não é que você tenha sido perfeito, mas você tem sido intencional. Você esteve nas ruas tentando seguir a Deus, tentando honrá-lo como marido ou esposa. Ou como solteiro, pai, adolescente. Ou estudante universitário, ou um construtor de negócios ou líder de ministério. Você não foi perfeito, mas você tem tentado seguir a Deus. E você acabou em Patmos mesmo assim. João sabe exatamente como é estar aqui fora. Honrar Deus e a vida pode ser difícil. John diz: olhe para cima. Ele diz que, quando olhei para o capítulo 4 da Revelação, vi um livro aberto nos céus. No versículo 1, havia uma porta aberta nos céus. Isso significa que sempre temos acesso ao poder de Deus. A presença e a paz de Deus. Da perspectiva de Deus, em circunstâncias difíceis. Ele diz que havia uma porta, e ela estava aberta. Estava na posição aberta. O que significa? Há sempre oportunidade para você e eu nos aproximarmos. Nos ares do céu. Mesmo em meio às dificuldades, coisas da terra. A porta estava aberta. A razão pela qual este pequeno princípio da porta aberta. Isso é fundamental para crentes como vocês e eu. Entender por que é tão pesado. Aqui mesmo neste versículo. É porque alguns versos antes. Fim do capítulo 3, verso 20. Jesus descreve uma igreja em Laodiceia. A indiferença morno-aquecida. A igreja apática e assim ele a descreve. Ele diz: estou parado fora da porta deles batendo. Espero que alguém abra essa porta. Ele está escrevendo sobre a igreja, que está fechada. E ele diz que a porta da igreja foi fechada. Como Jesus, de pé fora da porta da sua própria igreja. Jesus diz que a igreja fechou. A porta para mim. Isso significa que podemos estar aqui. E ele lá fora. Significa que é possível, pessoal, para nos consumirmos com personalidades.
e com programas e platitudes. E nem percebemos que a presença de Deus nem está na sala. Porque fechamos a porta com nossa indiferença. Nós fechamos a porta com nossa apatia. Nós fechamos a porta com a nossa rebelião. Nós fechamos a porta com nossa teimosia. E Jesus, em sua graça e misericórdia, e em sua bondade e gentileza para conosco, mesmo quando fechamos a porta, Ele é tão misericordioso que fica do lado de fora da porta, ainda batendo para ter relação conosco. Então, a razão pela qual o capítulo 4 é tão importante porque onde fechamos a porta, no capítulo 3 ele o reabre. No capítulo 4, versículo 1. Mesmo quando você fechou, precisa saber que a porta do céu ainda está aberta. A porta permanece aberta para você e eu. Estando na terra, com acesso ao céu. Então João diz, ouvi uma voz. A voz era forte e nítida como um trombeta, e a voz disse, suba aqui. A convite de uma vida. Se você e eu pegarmos essa invitação, isso muda a forma como nos relacionamos com as dificuldades da terra. Porque aí você está pisando em todas as pedras de Pátmos. Todas as conversas difíceis e pessoas complicadas. Os problemas difíceis, as realidades difíceis. As coisas que nos chocam e abalam. E nos decepcionar. As traições que nos magoam e partem o coração. As diversas situações que enfrentamos na vida. Não conseguimos acreditar que a vida possa ser assim. Porque não sei se vocês notaram ou não, mas a vida está aqui, vivendo. Eu e minhas amigas pegamos o telefone e falamos assim. A vida é um gueto. A Terra é meio que um gueto. Posso ter um testemunho? Precisará ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo para você subir aqui. O que significa que é possível, é importante e necessário. Para crentes em Jesus Cristo, viver em dois lugares ao mesmo tempo. Com os pés firmes nas realidades do mundo, mas sua mente fixada nas coisas eternas. Vai ser imperativo. Será necessário que você e eu o façamos. Aceitar este convite? Estamos sempre subindo aqui, como se estivéssemos em uma discussão. Estamos prestes a dizer isso, mas primeiro vamos subir aqui. Estamos prestes a comentar isso. Vamos postar isso, mas primeiro vou pausar e subir aqui. Estamos prestes a tomar uma decisão sobre nossas finanças, nossa paternidade, sobre nosso casamento, sobre ficar ou ir. Mas primeiro, antes de escolher, antes de caminhar, antes de decidir, antes de tomar essa escolha e decisão, aceito o convite para subir aqui. Vou subir. Através de oração e adoração. Através da leitura da palavra de Deus, Senhor. Qual é a sua perspectiva? Como reflita o seu caráter? Como eu diria o que você diria e eu? Como você agiria e reagiria? Como você responderia? Para não apenas esperar chegar ao céu, experimentar o céu, mas trago o céu à terra agora mesmo. Para que eu possa vivenciá-lo, e oferecendo-a a todos ao meu redor. John diz que ouviu o convite. E a convite mudou minha vida, ok. Invitacal de acesso. John diz que, caso a vida tenha sido muito dura, as pedras, o duro de Pátmos, tem te sobrecarregado recentemente. Você terá dificuldade em imaginar essa porta. Terá dificuldade em fixar seus olhos? Fixando seus olhos em Jesus, você vai ter um pouco de dificuldade. Você admite, fazendo o que Paulo diz em Colossenses 3:1. Se você foi ressuscitado com Cristo, continue buscando as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Coloque sua mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque você morreu e sua vida está em Cristo. Com Deus, ele diz. Caso saiba disso agora mesmo. Porque a vida está aqui fazendo o máximo. Vai ter um pouco de dificuldade em... O que estou descrevendo? Você poderia apenas neste domingo de manhã? Agarre minha mão e deixe-me levá-lo para essa porta. Mesmo se você não conseguir sozinho. Ele diz, apenas sente-se comigo por um momento. Deixe-me levá-lo à porta. Se eu puder te mostrar o que há do outro lado dessa porta, isso vai mudar a forma como você se relaciona com tudo. Ele diz, agarre minha mão e deixe-me mostrar o verso 2. Imediatamente, quando estava no Espírito,
Ele diz, eis. Agora posso apenas... Ainda não cheguei à coisa atrás da porta. Mas preciso contar a vocês. Cada vez que você vê a palavra eis que, na Bíblia, significa prepare-se. Foi a melhor palavra que os tradutores ingleses pudessem criar. Para o que os escritores originais tentavam descrever. Significa sentar na beirada da cadeira. É o momento com o queixo nas mãos. Seus olhos estão em alerta, sua mente fresca. Prepare-se para olhar. E veja o que há do outro lado dessa porta. João diz, dê-me a mão e deixe-me levá-lo à porta, e veja. A primeira coisa que vi, no verso 2, foi um trono. Ele diz que se você não ver mais nada, do outro lado dessa porta, preciso que saiba. A primeira coisa que me chamou a atenção, ao olhar pela janela aberta para o céu, que o Senhor me deu acesso, vi que havia um trono. E estava no céu. Contudo, mais tão inabalável. E tão irracional e instável. Ele diz que fiquei aliviado ao ver. Uma única coisa não havia mudado. E isso é que havia um trono. E estava estabelecido nos céus. É inabalável, imutável. Não foi tocado, não foi incomodado. Não é afetado pelas coisas da terra. Não há nenhum golpe. Isso é poderoso o suficiente para derrubá-lo. Não há pessoa influente o suficiente para usurpar o trono. Não há ditador que seja forte o suficiente. Ele diz, olhe, há o suficiente para tomá-lo. Há um trono e ele continua no céu. Isso muda tudo. O que isso significa é que a Terra não tem a última palavra. Isso muda tudo. Porque isso significa que as coisas que estão acontecendo aqui... Isso parece tão irracional. E nós nos perguntamos se estamos ligados a algum soberano, se há supervisão. Se alguém está presidindo, alguém sabe? Eles viram as lágrimas caindo dos meus olhos. A insegurança que me mantém acordado à noite. As coisas que me causam ansiedade e preocupação. Sobre meus filhos ou meu casamento. Ou minhas finanças ou minha saúde. Sinto que ninguém está me observando. John diz que se olhar pela porta verá. Você verá um soberano sentado no trono. Imóvel e inalterado, ele está no trono. A Revelação é um livro avassalador para todos nós. John não pode, ele não sabe. Ele nem sempre sabe do que está falando. Ele tenta descrever criaturas, ele não consegue descrever. Ele está fazendo o possível para extrair imagens disso. Que ele sabe que as pessoas podem, pelo menos, de alguma forma, se relacionar com o que ele descreve. É completamente avassalador. Então, há muito que nos intimida. Lemos o livro da Revelação. Às vezes, simplesmente evitamos. Mas tem uma coisa que você não pode perder. Dezenas de vezes no livro. 13 vezes só neste capítulo. João insiste em dizer que há um trono. Ele diz que você pode não entender tudo isso. Não perca isso. Há um trono. Há um trono, há um assento de autoridade. Um trono de soberania suprema. Ele diz que é um trono de poder supremo. Não perca o fato de que o centro do nosso futuro, como a igreja, e a característica central da nossa vida cotidiana. Para os crentes, não apenas cristãos que frequentam a igreja aos domingos, sabe? Leia um versículo por dia para afastar o diabo. Não. Estou falando de discípulos. Estou falando de pessoas com mente de reino em missão, crentes em Jesus Cristo. João diz, a centralidade de nossas vidas deve ser... Há um trono em tudo o que fazemos. Orbitamos em torno do fato de sermos... Jure fidelidade ao trono. Entendamos que temos um rei, e ele tem um reino. Ele está no trono e tem soberania. Ele orquestrou ou permitiu tudo o que aconteceu. Nas nossas experiências, nada escapou ao seu conhecimento. Nada está além do seu alcance. Nossas vidas estão na palma de sua mão. A razão pela qual isso teria importado tanto para os primeiros centenários que esta carta originalmente iria parar. Isso porque o trono do imperador em Roma era tão influente, tão poderoso, e era o anticristo. Ser cristão nessa época era quase impensável que custasse a sua vida. Foi a única razão pela qual João foi exilado em Patmos. Porque se você fosse prestar juramento de lealdade, se você fosse começar a viver de acordo com este novo rei,
Jesus e a igreja que ele estabeleceu. E se você acreditasse na morte, enterramento e ressurreição, se você quisesse reorientar, a maneira como você fez tudo, a maneira como você fazia política e negócios, a maneira como você conduzia um ministério, como orientava seus filhos, se você quisesse orientar sua vida em torno do rei, e o seu reino tinha que enfrentar o governo da época e todos os seus sistemas. Era anticristo, não sei se notou. Tudo ao nosso redor é anticristo. Se vamos decidir, ouçam. Onde estão os jovens crentes na sala? Ouça sua tia Priscila. Onde você está? 18 a 25 anos, ouçam a vovó Priscila. Vai precisar de um pouco de coragem. E você pode e vai precisar ter um pouco. Alimento espiritual em seus ossos. Vai precisar de fibra espiritual para se manter firme contra os planos do inimigo. Por que vocês, quero dizer? Não sou tão velho, mas estou dizendo há algumas décadas, as pessoas, pelo menos, respeitavam o compasso moral das Escrituras. Mesmo que não fossem cristãos, mesmo que não estivessem comprometidos com Jesus. Pelo menos eles sabiam disso. Era assim que se era um bom cidadão. Agora não mais. Se decidir defender Cristo, você terá que ficar sozinho. Sozinho em sua página de mídia social, com os pés planos, na sua plataforma, no seu trabalho, e afirmem que há um padrão de verdade. Isso é inegociável e não mudou. Você precisará de coragem para isso. Os crentes do primeiro século sabem exatamente como é ter que permanecer firme em uma cultura anticristã. E João diz a eles: há um trono. Eles não comandam, ele é quem manda. João diz que olhei para cima e vi um trono. E não só vi um trono, mas também vi quem estava nele. Mas vi alguém sentado no trono. Um trono acima de todos os tronos terrenos. Acima de todos os assentos de influência. Acima de todas as autoridades humanas. Acima de todos os presidentes e administrações. Acima de todos os monarcas e reis. Acima de todos os sistemas governamentais. Acima de todas as instituições e estabelecimentos. Há um trono que não foi substituído. Não foi removido. Não foi diminuído em poder. E João diz que também não está desocupado. Porque vi o trono e havia alguém nele. Por que serve o trono? Se ninguém é digno de sentar no trono. João perguntou: encontramos alguém digno? Podemos encontrar alguém justo? Podemos encontrar alguém? Quem deveria ocupar este posto de influência? Ele disse que olhei para cima e vi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem foi é e virá. Tudo bem. Amém. Obrigado, Jesus. Estou tão grato por ele estar no trono. Não sei como as pessoas estão conseguindo. Quem não sabe que há um rei e ele está no trono? No Oriente Médio, o antigo Oriente Próximo. Quando havia guerra ou batalha em curso, reis não se sentavam. Quando havia uma batalha em pleno andamento, reis permaneceram em pé, andavam de um lado para outro. Eles observavam, queriam fiscalização. Eles não descansaram. A única vez que um rei se sentou é quando a batalha já foi vencida. Para demonstrar a todos na influência que a vitória já havia sido garantida. John diz: olhe pela porta. Se olhar pela porta, vai ver que não é só um trono, mas há um rei sentado no trono. Para informar que a batalha já foi vencida. Amém.
Não estou dizendo que você e eu não estamos lutando pela vitória. Estamos lutando pela vitória. Há um trono. Cis, você venceu. Irmão, você vence. O inimigo pode tentar formar uma arma contra você, mas a arma não tem como prosperar. Não há plano do inimigo que prospere. Sobre sua vida, por quê? Porque o rei está no trono. E na presença do rei sentado. Toda criatura, que nem sequer pode ser descrito totalmente. João disse, não consigo expressar com palavras o que vi. Mas eu sei o que ouvi. Eles disseram, Santo, 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 Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem foi é e virá. E então, qualquer um na proximidade com uma coroa na cabeça. Eles tiraram-a o mais rápido possível. Colocaram-no aos pés do único digno. E disseram, seres digno, Deus, para receber glória e honra. E poder e autoridade, por quê? Porque você está no trono. Você poderia inclinar a cabeça comigo, por favor? Obrigado, Jesus. Se você está nesta sala e você ainda não viu o trono, você não tem relacionamento com Jesus. A vida tem sido difícil e você está enfrentando, descolado das realidades do céu. A vida é muito dura para isso, irmão. A vida é muito dura para isso, irmã. Você precisa de um ancoradouro. Precisará de relacionamento com este trono. Relacionamento com aquele que está no trono. Se você não tem certeza absoluta de que, como João, você pode olhar pela porta e saiba que Jesus está aqui, que ele é real, que ele está do seu lado. Ofereço a você Jesus hoje. Não vá embora. Sem saber que tem um relacionamento com Jesus, ele é a única coisa inabalável. Neste mundo instável e abalável. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas e os olhos estão fechados. Se você nunca tomou essa decisão, mas você quer hoje, você só precisa levantar a mão e olhar para mim. E sei que é uma decisão que precisa ser tomada hoje. Quem quer consertar isso? Apenas me dê um sinal se precisar tomar essa decisão. Sim, vejo você, querida. Sim, eu te vejo ali na hora. Alguém mais me acena? Vamos, sim. Vejo vocês. Não se sintam envergonhados. Não tenha vergonha. Ninguém tem tempo para isso. Mais alguém? Ouça, Jesus voltará em breve. Vejo que o tempo de vocês é curto. Vamos, pessoal. Não podemos. Precisamos parar de brincar. A vida é dura. Eu te vejo. Vejo você, jovem. Amém. Alguém mais me acena? Sim. Vejo você lá em cima. Dezenas de mãos estão levantadas em toda a sala. Eu te vejo, irmã. Sim. Eu vejo vocês, hein? Eu te vejo, ok. Até logo, irmão. A Bíblia diz que você confessa com a boca e você crê no seu coração que Jesus Cristo é Senhor. Você será salvo. Ele já fez todo o trabalho duro. Tudo o que precisa fazer é receber o presente. Vou orar essa oração. Repita a oração comigo, ok? De fato, em voz alta. Toda a igreja, podemos orar juntos esta oração? Assim podemos criar um ambiente de fé para aqueles que estão orando pela primeira vez. Vamos orar juntos! Senhor Jesus, sou pecador e preciso de um Salvador. E acredito que você é esse Salvador. Hoje coloco a fé apenas em Cristo para tirar meus pecados. Reside em mim. Agora mesmo, na pessoa do Espírito Santo. Em nome de Jesus.